Realmente, o desenrolar agora desse processo, como você falou, já dura 4 anos e meio, Gente, vai 4 anos deixar e meio? 4 Tá. anos e meio e vai deixar a situação ainda mais constrangedora, Sônia, Por para as quê? duas partes. Ah, Eu vou explicar por quê. Vou tá. só fazer uma memória desse caso. Um grande ator global, estava até no Sétimo Guardião, um papel até de destaque. Ele contratou uma profissional para fazer uma reforma de uma cobertura duplex aqui em São Conrado, uma cobertura super luxuosa aqui na zona sul Estamos do Rio. mostrando. Bonito. E a princípio era para fazer uma reforma só do primeiro pavimento, que foi orçada em R$ 220 mil. Sim. Mas conforme a obra no primeiro pavimento foi sendo feita, o ator resolveu ampliar essa obra e o valor final ali teve um custo que ele já queria fazer reparo nos 2 pavimentos, isso não se limitou só no primeiro, é uma cobertura duplex, resolveu reformar a cobertura inteira e teve um orçamento final avaliado em cerca de R$ 900 mil, Uau! mais o pagamento de uma taxa administrativa de R$ 100 mil. Ou Deus. seja, R$ 1 milhão aí, se botar na ponta do reforma. lápis, só de reforma. Uma reforma completa dessa cobertura aí luxuosa no bairro de São Conrado, aqui na zona sul do Rio. E o que aconteceu? A reforma foi feita, as obras andaram, e aí pensa que ficou tudo bem? Nada. A mulher entrou na justiça acusando o ator global de calote, dizendo que terminou a obra e ele não pagou a taxa administrativa no valor ali de cerca de R$ 100 mil, mais cerca de R$ 98 mil de serviços extras. Aquele montante de R$ 900 mil teria sido pago normalmente. Então entrou na justiça, acusou o ator de calote. Já o ator causou uma mudança nesse processo, porque os dois acabaram virando réus do mesmo processo. Coisa louca, porque, né? quando Um o ator processou o outro. um processou o outro dentro do mesmo processo, porque quando o ator foi se defender, ele alegou que não pagou mesmo a taxa administrativa porque teve diversos prejuízos no imóvel de acordo com a péssima prestação de serviços que ele alegou. Ele acusou na época a profissional de ter se apresentado como uma arquiteta e ele descobriu ali ao longo do tempo que na verdade se tratava apenas de uma designer de interiores. Então ele apontou que ela o levou a cometer diversos erros e acreditar em soluções que eram irregulares para o projeto ali do apartamento dele. E aí ele contratou um perito particular e apontou para a justiça, com base no laudo desse perito, diversos problemas ali que teve no apartamento. A obra, inicialmente, ali, essa reforma completa, o que o ator queria era rebaixamento de teto, construção de novos ambientes ali que previa a derrubada de paredes dentro do imóvel, reforma no sistema hidráulico, sistema elétrico e também reforma da piscina, churrasqueira, sauna, quer dizer, uma reforma completa. No laudo que a gente obteve com exclusividade, o ator apontou que, após a obra, diversos problemas começaram a ocorrer no imóvel. Que problemas foram esses? Problemas no teto, na sala de jantar, erro no quarto de brinquedo ali, porque ele tem crianças, esse ator, uma montagem errada que ocasionou diversos empenamentos e entortou armários da cozinha, gavetas ali dos armários da cozinha, apontou ali a ausência e aí até mais grave, a ausência de hipermeabilização no terraço, o que causou diversas infiltrações nas suítes e ali também infiltração da piscina para o quarto das crianças, que o laudo aponta um risco iminente de desabamento ali em cima das crianças. Desabamento, uma possibilidade de desabamento do teto, principalmente da parte de gesso, que poderia atingir as crianças, ocasionando uma futura fatalidade. E encaminhou toda essa defesa aí para a justiça. Quando a designer de interiores ficou sabendo dessa defesa, gente, ela ficou irada. Primeiro que ela disse que em momento algum se apresentou como arquiteta, disse que sempre foi designer e pediu que a justiça intimasse a esposa do ator para dar depoimento também e ser questionada, porque ela alegou que era amiga ali já há mais tempo e já tinha prestado outros serviços para a esposa desse ator
e pediu para intimar a esposa desse ator no processo. Além disso, ela pediu para invalidar o laudo do ator, falando, é um laudo particular, pode ter sido feito de forma tendenciosa. Sim. E encaminhou isso para a justiça. O que o juiz fez? Não aceitou colocar a esposa do ator no processo, falando que tratava-se de uma matéria técnica, né, que por laudos consegue se decidir de forma a não criar constrangimento ali, de ter que colocar mais a esposa no processo, mas ele aceitou inviabilizar o laudo particular do ator e determinou que seria feita uma perícia judicial de forma independente ali no prédio do ator. As últimas matérias que a gente teve sobre isso pararam aí. O ator vai receber em breve uma visita judicial e o bicho vai pegar. E aí o que houve? O juiz então pediu para determinar essa perícia e o processo correu e a gente traz agora com exclusividade essas informações. Houve uma sentença. Demorou muito, Sônia. Bom você ter pontuado como é lenta a justiça, né? Depois de cerca de 3 anos, houve uma primeira sentença. E aí a sentença pegou os dois de surpresa, porque ninguém saiu vencedor, não. O ator foi condenado a ter que reembolsar a taxa administrativa de cerca de R$100 mil. Vai ter que pagar, não tem jeito, saiu a condenação. Mas a designer, com base no laudo judicial, foi configurado, sim, prejuízo para esse ator global em diversas partes do imóvel e a designer foi condenada a indenizar o ator em R$140 mil. Quer dizer, vai lucrar 40, pelo menos, nessa história, né? Pois é, ela entrou na justiça, saiu pior do que entrou, né? Que ela pediu o pagamento de 100 mil, foi condenada a pagar 140. Quer dizer, ele tinha mais razão nessa história, né? Ele não tinha mais razão na história, em relação aos problemas. Pois é, realmente, ele não quis pagar a taxa administrativa porque falou, realmente está dando problema, está tudo errado, eu não vou pagar mais nada do que eu paguei. Deixa então, a justiça decidir e decidiu agora, né? Pois é, e aí acabou que ficou assim, 2 condenados, né? Viraram dois autores, mais 2 réus e a condenação para os 2. Mas vocês pensam que a história terminou aí? Não. Terminou, não. Nem não. E aí veio o constrangimento maior ainda. Essa moça não aceitou o resultado, ficou indignada com o resultado. Ela fez uma apelação, entrou com recurso e disse 2 coisas. Primeiro, não quero ficar como mentirosa. Faço questão que a esposa desse ator faça parte e possa ser questionada pelo meu advogado para prestar alguns esclarecimentos. Sim. E pediu também, alegou que ela estava tendo um cerceamento de defesa porque a justiça, antes de dar a sentença, não tinha aceitado que ela pudesse contra-argumentar o laudo judicial. Né? O juiz falou, bom, um laudo da justiça é inquestionável, vou dar a sentença com base nesse laudo. Claro. E ela alegou, não, eu tenho direito de, com base na minha equipe, poder rebater o que o laudo da justiça está dizendo de errado. Aí demorou mais 1 ano e meio depois desse recurso e os desembargadores agora deram uma decisão, Sônia, que esse caso agora não vai ter fim tão cedo. O que os 3 desembargadores decidiram? A gente aceita que ela tenha o direito de rebater o laudo judicial. A gente aceita que a esposa desse ator agora entre no processo, tenha que depor, seja intimada a prestar esclarecimentos. E os 3 desembargadores mandaram anular a sentença. A gente anula a sentença, devolveu o processo para o juiz da primeira instância e falou que agora o juiz vai ter que recomeçar do zero essa ação, escutando as contrarrazões do laudo e também incluindo a esposa desse ator no processo. Então agora isso vai voltar do início, bota aí mais alguns anos pela frente, se forem recorrer mais apelação aí pela frente, quer dizer, esse ator tá com uma dor de cabeça aí agora por um bom tempo, gente. Bom, vamos saber quem é o dono dessa enxaqueca aí, quem é o ator? Olha, a gente está falando do Marcelo Serrado e da Roberta, esposa, e da designer de interiores, a Cláudia Auer.
Então, essa sentença, esse acórdão dos desembargadores saiu há pouquíssimo tempo, mas foi uma decisão que mandou voltar tudo para o início. Então, dor de cabeça aí à frente. Que coisa louca isso, né?